Boa tarde a todos, meu nome é Eduarda Andersen. Meu nome é Bruna Benites. Meu nome é Gabriel Schmidt. Meu nome é Jéssica Goites Martins. E hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre desenvolvimento e utilização de plantas geneticamente modificadas, situação atual no Brasil e no mundo. O nosso trabalho, então, ele está formulado da seguinte maneira. Plantas transgênicas, onde a gente vai dar uma introdução e falar o conceito, a história, desenvolvimento de transgênicos, processos para obtenção de uma nova planta, impactos ambientais e sociais, transgênicos em outros países, aspectos positivos e negativos, benefícios socioeconômicos dos transgênicos, transgênicos no Brasil e no mundo, e as nossas referências bibliográficas. As plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética e também são conhecidas por organismos geneticamente modificados, os OGMs. Essas plantas geneticamente modificadas são aquelas que passam por um processo de alteração do seu código genético e esse processo ele se dá por meio da adição de um ou mais genes de outro organismo, seja ele da mesma espécie ou não. O resultado dessa modificação do código genético, ele visa vários objetivos, como novas características, a obtenção de uma maior qualidade na produção, plantas mais resistentes a pragas, melhores adaptações às diversas condições de ambientes e o aumento da produtividade. Aqui a gente trouxe uma imagenzinha para ilustrar alguns alimentos produzidos com ingredientes transgênicos, como, por exemplo, o óleo de cozinha, a farinha de milho, biscoitos, pães, bolachas, queijos e o molho de tomate, que é um exemplo onde o ingrediente transgênico ele é usado indiretamente, através do amido modificado de milho transgênico. A transgenia nada mais é do que uma evolução do melhoramento genético convencional, e em 1998 foi dada a liberação para a produção e consumo do primeiro produto geneticamente modificado no Brasil, que é a soja transgênica, produzida pela Monsanto. E a produção dessas plantas, ela tem um reflexo muito grande, tanto para o país quanto para o exterior. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de duas técnicas, onde a primeira imagem é melhoramento tradicional de plantas, onde uma parte do genoma completo do organismo é selecionado e transferido ao DNA da variedade receptora. Então, ao final, a gente vai ter, na cadeia de DNA da variedade nova, outros genes, outras características transferidas juntos com o desejado. E na segunda imagem, né, é a biotecnologia de plantas, onde somente o gene desejado é copiado do organismo doador e transferido ao DNA de variedade receptora. E na cadeia de DNA da variedade nova, vai conter apenas o gene com a característica desejada. Bom, para a criação de transgênicos, 6 passos básicos devem ser levados em consideração. O primeiro passo é identificar uma característica que pode favorecer o desenvolvimento da planta. Depois, o gene responsável pela expressão dessa característica é selecionado e isolado no organismo original. Na etapa de transformação, ocorre a inserção dessa informação no genoma da planta e precisa ganhar a nova característica, sendo as técnicas mais utilizadas a biobalística e a transformação por Agrobacterium tumefaciens. Após essa inserção do gene de interesse na planta, já na etapa de seleção, é identificada as células que foram transformadas para analisar suas características e desempenho. Na regeneração, se obtém a planta completa a partir da célula transformada. Durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica, são realizados testes de biossegurança. É nessa fase que a segurança da planta transgênica passa por um rigoroso processo de avaliação, tendo como foco a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta é submetida à avaliação e aprovação dos órgãos reguladores. Nenhum transgênico é disponibilizado no mercado sem passar por esse processo. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a CTN-Bio, a Técnica Nacional de Biossegurança. Pode passar. Aqui a gente trouxe uma demonstração mais didática do processo de transformação a partir da Agrobacterium tumefaciens através da biobalística, em que essa bactéria ela tem a capacidade de transferir parte do seu DNA para dentro da célula da planta. Então, quando o processo é realizado através dela,
O gene de interesse é identificado isolado, inserido no plasmídio do agrobactério, que em seguida transfere o gene para o genoma da planta, onde haverá uma seleção e apenas as células que contêm o transgene irão regenerar uma nova planta, ou seja, uma planta transgênica. Já na biobalística, é feita uma replicação do gene de interesse e partículas de ouro cobertas por DNA bombardeiam o genoma da planta, cruzando a parede celular. Assim, do mesmo modo, vão ser selecionadas apenas as células com transgene que irão regenerar uma planta transgênica. Pode passar. Diferenças entre os processos para obtenção de uma nova planta. Há 3 processos que são possíveis obter uma nova planta. Primeiro, que a gente vai falar, é sobre o cruzamento natural, em que ocorre entre duas plantas, quando o próprio ar ou os insetos fazem a polinização de forma natural, sem interferência humana. Próximo. Cruzamento para melhoramento genético. Essa ocorre a troca do pólen das flores e ela é feita pelo pesquisador, cruzando 2 plantas para obter uma nova, com as características desejadas pela pesquisa, ou seja, resistência a doenças, produtividade, adaptação a uma região, depende da característica desejada. Pode passar. Transformação genética. Na transformação genética, não há cruzamento entre 2 plantas. A célula de uma planta, ela recebe um gene em laboratório e se multiplica, resultando numa planta transgênica, sem haver o cruzamento. Pode passar. Eu vou falar sobre os impactos ambientais e sociais. O primeiro deles é a diminuição da biodiversidade. Ocorre quando a biodiversidade ela é usada sem controle. E isso pode trazer para a população grandes riscos, como principalmente a extinção de algumas espécies. O surgimento de superpragas, ele pode ocorrer pelo fato de serem inseridos genes de resistência a agrotóxicos, e com isso os inimigos naturais eles podem também criar essa resistência e tornarem-se superpragas. A redução na utilização de máquinas agrícolas usadas para pulverizar, como os transgênicos vai ser utilizado menos defensivos, com isso haverá menos tráfego de máquinas, com isso a compactação do solo será menor e a poluição por combustíveis também. Pode passar. Os transgênicos em outros países. Na Inglaterra, após os estudos em laboratório, foram confirmadas reações em ratos que estavam sendo alimentados com batatas geneticamente modificadas. E após esse estudo, grandes empresas resolveram que não iriam mais usar transgênicos na sua produção. Já na França, os laboratórios constataram que houve uma contaminação de milho, o transgênico que passou para um milho comum, que trouxe algumas perdas, e com isso eles acreditaram que naquele momento não era interessante para eles adotar os transgênicos. Mas após outras análises, eles voltaram atrás e começaram a utilizar. E nos Estados Unidos, 2 dos principais produtores de milho resolveram de não utilizar essas variedades de milho. E esse milho se trata de uma variedade da Monsanto resistente a herbicidas. Pode passar. Os aspectos positivos. O aumento da produção de alimentos de baixo custo, principalmente pela produção em longa escala, maior conservação do solo, a otimização no uso de insumos, como reduz o uso de herbicidas e defensivos, isso reduz também os custos ao produtor, a queda nas perdas na lavoura, por conta do ataque de pragas, e além disso também a facilidade de manejo na lavoura e a diminuição da emissão de CO2. Pode passar. Os aspectos negativos são as dúvidas que são geradas quanto à própria saúde humana e os riscos que ela pode desencadear a longo tempo, e o desgaste e alterações no ambiente que podem ser irreversíveis, como é o caso das superpragas. Pode passar. Os benefícios socioeconômicos dos transgênicos. Benefícios obtidos com a produção global de transgênicos entre o ano de 1996 e 2018. Foi de 225 bilhões de dólares, sendo que só no ano de 2018
foram 18,95 bilhões de dólares. A biotecnologia ela também rendeu uma produção adicional na soja, no milho e no algodão. 278 milhões de toneladas na soja, 498 milhões de toneladas no milho e 32,6 milhões de toneladas no algodão. Além disso, também ela resulta na redução da emissão de dióxido de carbono. Ali, como mostra, são 23 milhões de toneladas, que é o equivalente à remoção de 15,5 milhões de carros em um ano. E para cada R$ 1 investido em biotecnologia agrícola, os produtores de países em desenvolvimento recebem 4,41 dólares e em países já desenvolvidos 3,24 dólares. E 776 mil toneladas de ingredientes ativos de defensivos químicos não foram usadas no campo, incluindo inseticidas e herbicidas. Houve uma redução global de 8,6% entre os anos de 1996 e 2018. Pode passar. Esse gráfico, então, ele mostra a área plantada com os transgênicos em 2019, que foram os dados que achamos mais recentes. O Brasil, então, ele vem se mantendo o segundo país com maior área plantada de transgênicos do mundo, segundo as informações do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia, o ISA. Em 2019, foram 52,8 milhões de hectares cultivadas, 3% a mais do que em 2018 no Brasil. Os Estados Unidos, então, eles permanecem em primeiro lugar com 71,5 milhões de hectares. E depois vem o Brasil, depois a Argentina, com 24 milhões de hectares. Depois o Canadá e a Índia. A soja geneticamente modificada, ela ocupa, então, 35,1 milhões de hectares no Brasil. A área tem 15% superior à área ocupada com soja nos Estados Unidos. O milho transgênico, ele ocupa 16 milhões de hectares no Brasil e o algodão 1,4 milhões de hectares. Um total de 71 países consomem produtos transgênicos. 42 deles são abertos à sua importação e 29 realizam seu plantio. De 2018 a 2019, 3 países da África foram adicionados aos grupos de produtores: Malalai, Nigéria e Etiópia. O continente africano ele é considerado o que mais tem potencial de crescimento na área, por conta da pobreza em algumas regiões e da necessidade de enfrentar a fome. Pode passar. Esse gráfico mostra, então, o que eu estava falando anteriormente. Em azul ali, o 16,8% dos países, eles produzem alimentos ou rações geneticamente modificadas para fins comerciais ou de pesquisa. Nesse grupo, então, está o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, China, Colômbia, a Argentina, entre outros. O grupo B, com 12,7%, são países que só produzem esses alimentos para fins de pesquisa, que é o Azerbaijão, o Chile, Cabo Verde, Egito, Alemanha, entre outros também. E o maior grupo, que é 69,4%, são que não produzem nenhum tipo de geneticamente modificados. Que é uma lista gigantesca, por exemplo, Jamaica, Hungria, Islândia, Iraque, Irlanda, Itália, entre muitos outros. Pode passar. Aqui tem também um registro de número de variedades por cultura. O milho, então, é a cultura que mais possui variedades transgênicas, com 180 registros. O algodão está em segundo lugar com 48 registros, a soja com 47 e a batatas com 47 também. Isso em relação ao mundial. Pode passar. Como são muitas características, eu também vou comentar só as primeiras. Temos, então, nesse gráfico, o número de registros por características, onde 124 registros de variedades para tolerância ao glifosato, 105 para tolerância ao glufosato, 94 para tolerantes a herbicidas,
92 para resistência a Lepidoptera, 88 variedades resistentes a insetos e muitas dessas outras. Pode passar. O Brasil, então, ele teve a sua primeira autorização para cultivo transgênico em 1998, com a soja transgênica tolerante ao glifosato. Desde então, temos 111 plantas geneticamente modificadas, foram aprovadas e liberadas para o plantio em escala comercial. Quando vamos olhar, então, os sites, por exemplo, da CTN-Bio, vemos que essas variedades, então, elas são chamadas de eventos, que é, então, um genótipo que possui genes modificados por técnicas de biologia molecular. Temos, então, um evento para feijão, 23 eventos para algodão, um evento para eucalipto, 64 eventos para milho, 19 eventos para soja e 13 eventos para cana-de-açúcar. Esses eventos, então, eles têm entre resistência a vírus, tolerância ou resistência a diferentes herbicidas, tolerância ou resistência a diferentes insetos, tolerância à seca, restauração da fertilidade, aumento de produção, entre outras coisas. Pode passar. Então, essas notícias a gente trouxe para embasamento no gráfico, a gente vai mostrar posteriormente, sobre o aumento da liberação dos transgênicos. A nova resolução facilita ainda mais a liberação de transgênicos no Brasil. Trigo transgênico, nocivo à saúde, pode ser liberado no Brasil nesta semana. Pode passar. Esse é o aumento, então, do número de plantas transgênicas que foram liberadas. Por que timina e não uracila? A gente trouxe para explicar o porquê de não existir uracila na estrutura do DNA e timina no RNA. A uracila e a timina, elas são bases nitrogenadas que possuem estrutura muito parecidas, diferindo apenas, pois a timina possui em sua estrutura um CH3. Porém, esse CH3 ele faz uma diferença enorme para a estrutura do DNA. O CH3 ele é um radical hidrofóbico, ou seja, ele não interage com a água. E sendo um meio celular aquoso, esses radicais eles tendem a se esconderem. Então, quando uma timina é incorporada na cadeia de DNA, esse metil, o CH3, ele tende a se posicionar para dentro da estrutura do DNA, fazendo com que a conformação de dupla hélice fique mais ideal, mais estável. Se tivesse uracila na fita de DNA e a estrutura de dupla hélice, que é o que faz o DNA ser tão estável, não poderia ser mantida, pois a uracila ela tem preferência por formar par com a adenina, mas pode se ligar com guanina ou até com ela mesma. Já a timina, ela forma par muito específico com a adenina. A existência de uma desoxiuracila no DNA seria um dano terrível tanto para a célula quanto para a propagação da informação entre as células, justamente por deixar a estrutura do DNA instável. Pode passar. Nossas referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção.